Pessoal, desculpa a demora, viu? Vai que agora dê certo. Mais alguns segundos aí até que todos entrem, a gente já vai dar andamento, ok? Ok, pessoal, vamos lá. Creio que uma boa parte do pessoal já entrou, né? Então a gente estava aqui nesse slide, né, da planta baixa. Então, recomendações da NBR 5410 para o levantamento da carga de iluminação, né? Condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Devemos prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede. Tá? Andarelas no banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box. Já dá para saber, né, em questão aí de água. Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Tá? Para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir um valor de 100 volt-ampere. Para a área superior a 6 metros quadrados, atribuir um valor de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 100 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Ou seja, quanto maior for aí a área desse espaço, né, desse ambiente, aí você vai ter uma capacidade de carga ali maior, justamente para você instalar mais lâmpadas, né? Nota, a NBR 5410 não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residência, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente, tá? Aí tem essa tabela que trata justamente dessa questão aí que a gente está falando, dos ambientes, tá? As dimensões de área em metro quadrado, a potência de iluminação para esse ambiente. E quanto maior for a área desse ambiente, maior vai ser também a questão aí da carga, né? Justamente para poder você colocar mais iluminação nesses ambientes, ok? Então, recomendações aí dessa NBR 5410 para o levantamento da carga de tomadas. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de tomadas de uso geral, TUGs. Tomadas de uso geral é para usar diversos tipos de equipamento a que se deseja, a finalidade, tá? Desde carregador de celular, a você usar uma luminária, você utilizar ali um ventilador, são tomadas de uso geral. Cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Tá? Cozinhas, cozinhas, ou tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Subsolos, varandas, garagens ou sótãos, pelo menos uma tomada. Banheiros, no mínimo uma tomada junto ao lavatório, com a distância mínima de 60 centímetros do limite do box. Pessoal, vamos ler logo essa nota aqui. Nota, em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de tomadas de uso geral maior. O que acontece?
A gente tem que ter o bom senso, né? Isso aí é o projetista, tem que ter o bom senso. Ele tem que analisar a que aquele ambiente se destina e qual que é a demanda de necessidade de tomada para aquele ambiente. A gente tem que ter essa sacada, né? Essa noção aí. Para não colocar uma quantidade inferior de tomadas, sendo que muitas das vezes você vai ter uma necessidade, uma demanda maior de tomada naquele ambiente. Então, sem procurar colocar uma quantidade de tomada maior do que o mínimo calculado, evitando assim o emprego de extensões e benjamins, T's, que além de desperdiçar energia, podem comprometer a segurança da instalação, tá? Tudo bem, tem um recurso aí das extensões, tem um recurso dos benjamins, mas você aumenta ali a quantidade de carga naquele ponto e pode ser perigoso, tá? Então, não se destinam à ligação de equipamentos específicos e nelas são sempre ligados aparelhos móveis ou aparelhos portáteis. Então, assim, por exemplo, chuveiro tem que ser uma TUI, tomada de uso específico. Ar-condicionado tem que ser uma TUI, tomada de uso específico. Condições para se estabelecer a potência mínima de tomada de uso geral, as TUGs. Banheiros, cozinhas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias, locais semelhantes. Atribuir no mínimo 600 volt-ampere por tomada, até 3 tomadas. Atribuir 100 VA para os excedentes. Então, você vai colocar 3 tomadas naquele cômodo, atribuir até 600 volts-ampere. Demais cômodos ou dependências, atribuir no mínimo 100 VA por tomada. Isso aí, galera, é a potência, viu? Condições para se estabelecer a quantidade de tomadas de uso específico. A quantidade de TUI é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização, que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. Tomadas de uso específico são destinadas à ligação de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupa. Nota, quando usamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente querendo dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a ligação poderá ser feita, por exemplo, por ligação direta, tá? Emenda de fios ou por uso de conectores. Vai colocar um chuveiro lá, você pode muitas das vezes fazer uma ligação direta com aquele chuveiro. Condições para se estabelecer a potência de tomada de uso específico, atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado, conforme o que foi visto. Para se prever a carga de tomadas, é necessário primeiramente prever a sua quantidade. Essa quantidade, segundo os critérios, é estabelecida a partir do cômodo de estudo, fazendo-se necessário ter ou o valor da área, ou o valor do perímetro, ou o valor da área e do perímetro. Os valores das áreas dos cômodos da planta do exemplo já estão calculados, faltando o cálculo do perímetro, onde esse se fizer necessário, para se prever a quantidade mínima de tomadas. Então, estabelecendo a quantidade mínima de tomadas de uso específico. Está aí os ambientes, né? Sala, copa, cozinha, dormitório, e a área em metro quadrado de cada um desse ambiente, tá? O perímetro, que é a distância, e a quantidade de TUGs e de TUI. Por exemplo, na cozinha ali, lá na frente, lá na coluna, a gente pode ver que ele colocou na TUI uma torneira elétrica e uma geladeira. Então, já deixou uma tomada específica para a torneira e para a geladeira, tá? A gente pode analisar na dependência ali, por exemplo, banho, área de serviço. Banheiro de área de serviço. Ele colocou uma TUI, por exemplo, para um chuveiro elétrico, ok? O hall, na área externa, ele também colocou uma TUI para uma máquina de lavar roupa. E ele, embaixo aí, prevendo as cargas de tomadas de uso geral e específico, conforme a metragem, o perímetro. Então, ele vai dimensionando ali as quantidades de tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico para cada dependência. Tá? Observação: nesses cômodos, optou-se por instalar uma quantidade de tomadas de uso geral maior do que a quantidade mínima calculada anteriormente. Vai do bom senso do cidadão que está fazendo o projeto. Então, reunidos todos os dados obtidos, tem-se o seguinte quadro. Ele vai chegar nesse quadro aí com as dependências, né? Sala, copa, cozinha, dormitório 1, dormitório 2, banho, área de serviço, hall, área externa, dimensões, né, de área, potência de iluminação, né?
as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico aí de cada ambiente. Com isso aí, ele consegue determinar os circuitos que vai ser distribuída dentro dessa residência, ok? Aqui embaixo nós temos explicitado aí, ó, a potência aparente e também a potência ativa, ok? Para obter a potência total da instalação, faz necessário calcular a potência ativa e deve-se somar aí, no caso, todas as potências ativas. Então, logo após feito todo essa derivação, né, das potências requeridas nos ambientes da residência, né, aquele ambiente, então passamos para o levantamento da potência total. O cálculo da potência ativa de iluminação em tomadas de uso geral, potência de iluminação 1080 VA, fator de potência a ser adotado, igual a 1. 1080 vezes 1 equivale a 1080 watts de potência, tá? Potência de tomadas de uso geral da 6.900 VA, fator de potência a ser adotado 0,8. 6.900 VA multiplicado pelo fator de 0,8 equivale a 5.520 watts. Cálculo da potência ativa total, potência ativa de iluminação, 1.080 watts, da potência ativa de tomadas de uso geral, 5.200 watts, potência ativa da tomada de uso específico, 12.100 watts, totalizando aí nessa soma 18.700 watts de potência ativa. Em função da potência ativa total prevista para a residência, é que se determina o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada. Lembra lá no início que existia aquelas classes de tipo de diferença de monofásico, bifásico e trifásico? É dessa maneira que é determinado se o quadro daquela residência deve ser um quadro monofásico, um quadro bifásico ou um quadro trifásico. Por exemplo, o camarada vai solicitar a concessionária de energia uma ligação nova de um ponto de energia, para ligar a energia ali da residência dele, né? Então, lá na Coelba, ele vai passar um checklist, ali, um relatóriozinho, que ele vai linkar quais são os eletrodomésticos, o que ele tem na casa dele, né? Quantos quartos, quanta a cozinha, a sala, o que tem na casa dele. Ele vai preencher aquele relatóriozinho, através daquilo ali, a Coelba vai ter uma noção desse levantamento da potência total daquela residência, e vai determinar ali qual é o tipo de padrão que ele vai ter que ter ali, se é monofásico, bifásico ou trifásico para atender aquela residência. É lógico, se você for colocar um equipamento específico na sua residência, você vai pedir alteração aí de padrão, tá? Você pode pedir uma alteração de padrão de monofásico para trifásico, para aumentar a demanda que você vai utilizar de energia elétrica na sua residência. Ah, vou ligar ali um motor elétrico, não sei, enfim, trifásico, indução trifásica. Pronto, você vai pedir um padrão trifásico. Porém, a taxa mínima que você deve pagar em valores, em questão de dinheiro, para a concessionária de energia, vai mudar do padrão monofásico para o bifásico para o trifásico, ok? Então, está aí o tipo de fornecimento e tensão nas áreas de concessão da Electro. Se a potência ativa total for até 12.000 watts, fornecimento monofásico, feito a 2 fios, uma fase e um neutro, tensão de 127 volts. Isso aí é uma outra região, viu, pessoal? Não caracteriza a nossa região de Caetité, não. Acima de 12.000 watts até 25.000 watts de potência, fornecimento bifásico feito a 3 fios, 2 fases e um neutro. Tensões de 127 no monofásico, entre fase e neutro, e 220 entre fase e fase, como vimos nos slides anteriores. Acima de 25.000 watts até 75.000 watts de potência, fornecimento trifásico, feito a 4 fios, 3 fases e um neutro. Tensões de 127 volts e 220 volts. No exemplo, a potência ativa total foi de 18.700 watts, portanto, fornecimento bifásico, pois fica entre 12.000 watts e 25.000 watts. Sendo fornecimento bifásico, tem-se disponível dois valores de tensão, 127 volts e 220 volts. Nota, não sendo área de concessão da Electro, o limite de fornecimento, o tipo de fornecimento e os valores de tensão podem ser diferentes do exemplo. Estas informações são obtidas na companhia de eletricidade de sua cidade.
Uma vez determinado o tipo de fornecimento, pode-se determinar também o padrão de entrada, voltado ao exemplo. Potência ativa total, 18.700 watts, tipo de fornecimento bifásico. Consequentemente, o padrão de entrada deverá atender ao fornecimento bifásico. Tá? E o que vem a ser padrão de entrada? Padrão de entrada, pessoal, nada mais é do que o poste com isolador de rodana, bengala, caixa de medição e haste de terra. Devem estar instalados atendendo às especificações da norma técnica da concessionária para o tipo de fornecimento. Uma vez pronto o padrão de entrada, segundo as especificações da norma técnica, compete à concessionária fazer a sua inspeção. Estando tudo certo, a concessionária instala e liga um medidor e ramal de serviço. A norma técnica referente à instalação do padrão de entrada, bem como outras informações a esse respeito, deverão ser obtidas junto à agência local da companhia de eletricidade, da nossa região, no caso aí. Uma vez pronto o padrão de entrada e estando ligados, o medidor e o ramal de serviço, a energia elétrica entregue pela concessionária, estará disponível para ser utilizado. Se tivermos alguma dificuldade de fazer esse esquema de ligação para solicitar ligação, muitas das vezes vai ser apenas da primeira vez, viu, pessoal? Da segunda vez em diante que for fazer esse serviço, já fica bem mais tranquilo. Tudo de primeira realmente tem mais dificuldade, tranquilo? Rede pública de baixa tensão. Ramal de ligação, quadro de distribuição. Ah, sim, desculpa. Então, nós vamos ter o ramal de ligação que vem no poste, ok? E chega a ter o medidor da casa. Vejam aí que embaixo do medidor vai ter a haste de aterramento. Do medidor para dentro da residência, nós vamos encontrar aí, pessoal, o quadro de distribuição dentro da residência, que vai receber essa energia proveniente do medidor. É de onde vai sair os circuitos terminais para circuito de iluminação, circuito de tomada e, no caso, as tomadas de uso geral, as chamadas TUGs, e também as TUI, tomada de uso específico. Através do circuito de distribuição, essa energia é levada do medidor até o quadro de distribuição, também conhecida como quadro de luz. O que vem a ser quadro de distribuição? E o quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de uma residência. Ele é o centro de distribuição, pois recebe os fios que vêm do medidor. Nele é que se encontram os dispositivos de proteção. Dele é que partem os circuitos terminais que vão alimentar diretamente as lâmpadas, tomadas e aparelhos elétricos. Circuito 1, iluminação social. Circuito 2, iluminação de serviço. Circuito 3 são as TUGs, tomadas de uso geral. Circuito 4, TUGs, tomadas de uso geral. Circuito 5, TUG, tomada de uso específico, exemplo, torneira elétrica. Circuito 6, TUG, tomada de uso específico, exemplo, chuveiro elétrico. É lógico, pessoal, que esse exemplo aqui, nós não vamos generalizar. Mas o que nós queremos abordar aqui é que, num quadro de distribuição, numa residência, é bom que cada circuito esteja dividido de forma independente, para que, caso hoje algum problema naquela instalação, um curto-circuito, alguma coisa que venha acontecer, uma eventualidade, seja mais fácil localizar, identificar e corrigir o problema, ok? O quadro de distribuição deve estar localizado em lugar de fácil acesso, não deve ter nada impedindo, estante, algum armário, qualquer coisa que esteja impedindo ali o acesso a esse quadro de distribuição. É porque se tiver alguma coisa ali, algum problema, algum curto-circuito, alguém tomando choque, ligar direto na rede ali, qualquer coisa que aconteça, você tem que ter fácil acesso para seccionar o disjuntor, ou seja, desligar o disjuntor. E o mais próximo possível do medidor. Isso é feito para se evitar gastos desnecessários com os fios do circuito de distribuição, que são os mais grossos de toda a instalação e, portanto, os mais caros, né? Você vai colocar uma distância aí de 20, 30, 50, 100 metros, além da queda de tensão, o consumo de energia também fica muito exagerado. Então, através dos desenhos a seguir, você poderá enxergar os componentes das ligações feitas no quadro de distribuição.
Calma aí que eu vou abrir aqui agora o slide número 3. Ok, senhores, pelo pouco tempo que nos resta ainda nesse encontro, vamos dar andamento aqui, né? Este é um exemplo de quadro de distribuição para fornecimento bifásico, né? Chegando aí já dentro da residência. Quer dizer, já passou pelo medidor, agora estamos na fase aí do quadro de distribuição bifásico dentro da residência. Nós podemos perceber aí o verde aqui, por exemplo, é o fio de proteção, é o terra. É aquela haste de aterramento que foi afincada embaixo do medidor. Duas fases que estão vindo aí da concessionária de energia e o neutro também que saiu do transformador, ok? Esse neutro, ele é aterrado justamente com... Ele é conectado justamente com esse fio de proteção aqui que está aterrado, justamente para garantir aí a sua tensão próxima de zero. Vindo aí do medidor, adentrando o quadro de distribuição localizado dentro da residência. O neutro passa por um dispositivo de proteção aqui, diferencial residual, e as duas fases fazendo dois barramentos. Um barramento na esquerda e um barramento na direita. Barramento de interligação das fases, ok? O que está vindo na esquerda, tá vendo os pontos de conexão aqui com esse parafuso? Interliga apenas o disjuntor da esquerda e o disjuntor da direita. Nesse caso aqui, de baixo aqui, apenas o barramento 2 interliga os outros dois disjuntores, não fazendo com que esse barramento 1 aqui cruze nessa ligação, apenas o barramento 2. O de cá, ligando esse disjuntor terceiro de cima para baixo, ok? E o quarto, fazendo essa ligação aqui nesse barramento 2. Sérgio, por que é importante eu balancear o circuito dessa forma entre os dois barramentos? Para você não sobrecarregar uma única fase e haver uma queda de tensão maior naquela fase, tá? Dessa maneira, as cargas aí vão estar distribuídas, você não vai sobrecarregar uma única fase do seu fornecimento de energia, tranquilo? Disjuntores dos circuitos terminais bifásicos recebem a fase do disjuntor geral e distribuem para os circuitos terminais da residência. Cada uma dessas fases aqui, ó, é um circuito de iluminação, circuito de iluminação 2, circuito de tomada de uso geral, circuito de tomada de uso específico, é o que vai atender aí a nossa residência. Um dos dispositivos de proteção que se encontra no quadro de distribuição é o disjuntor termomagnético. Vamos falar um pouco a seu respeito, tá? Disjuntores termomagnéticos, pessoal, são dispositivos que oferecem proteção aos fios do circuito, desligando automaticamente quando da ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou sobrecarga, ok? Aí o disjuntor vai o quê? Desarma, né? Para proteger o circuito. Esse permite manobra manual, operando com um interruptor, secciona somente o circuito necessário numa eventual manutenção. Os disjuntores termomagnéticos têm a mesma função que as chaves fusíveis. Entretanto, o fusível se queima necessitando ser trocado. Já o disjuntor desliga-se necessitando religá-lo. Agora, é bom levar em consideração que pode sim o disjuntor vir dar um problema, tá? Aí, às vezes, com a chave de teste, você não consegue identificar que ele está com defeito, que está danificado. Nesse caso, você tem que desligar o disjuntor geral, para você, então, às vezes, com o auxílio de um multímetro ou de um outro instrumento de medição, fazer a medição se está ocorrendo a continuidade ou não daquele disjuntor
e, caso não esteja, fazer assim a sua substituição, ok? No quadro de distribuição, encontra-se também o disjuntor diferencial residual ou então o interruptor diferencial residual. Disjuntor diferencial residual é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a um outro dispositivo, o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga as duas funções, a do disjuntor termomagnético e a do disjuntor diferencial residual. A do disjuntor termomagnético, nós podemos ver que ele protege os fios do circuito contra sobrecargas e curto-circuito. Já a do disjuntor diferencial residual protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos e indiretos. Pode-se dizer, então, que disjuntor diferencial residual é um dispositivo que protege os fios do circuito contra sobrecarga e curto-circuito, e as pessoas contra choques elétricos. Tá? Já o interruptor diferencial residual é um dispositivo composto de um interruptor acoplado a um outro dispositivo, o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga duas funções, a do interruptor, que liga e desliga manualmente o circuito, e a do dispositivo diferencial residual interno, que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos e indiretos. Pode-se dizer, então, que interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga e desliga manualmente o circuito e protege as pessoas contra choques elétricos. Os dispositivos vistos anteriormente têm em comum um dispositivo diferencial residual, DR. Sua função é proteger pessoas contra choques elétricos provocados por contato direto e indireto. É o contato acidental, seja por falha de isolamento, com ruptura ou remoção indevida de partes isolantes, ou então por atitude imprudente de uma pessoa com uma parte elétrica normalmente energizada, parte viva, contato direto, né? Já o contato indireto, pessoal, é o contato entre uma pessoa e uma parte metálica de instalação, ou componente normalmente sem tensão, mas que pode ficar energizada por falha de isolamento ou por falha interna. Então, a seguir, serão apresentados tipos de disjuntores termomagnéticos, tipos de disjuntores DR de alta sensibilidade, tipos de interruptor DR de alta sensibilidade, tipos de disjuntores termomagnéticos, tipos de disjuntores termomagnéticos existentes no mercado são monopolares, bipolares e tripolares, ok? Em relação aí a uma fase, duas fases ou três fases. Nota, os disjuntores termomagnéticos somente devem ser ligados aos condutores fase dos fios do circuito. Então, os termomagnéticos, o neutro você passa direto no quadro de distribuição. Tipos de disjuntores diferenciais residuais. Os tipos mais usuais de disjuntores residuais de alta sensibilidade, no máximo 30 mA, existentes no mercado são bipolar ou tetrapolar. Vamos fazer uma prática desse equipamento aí lá na nossa aula presencial, ok? Nota, os disjuntores DR devem ser ligados aos condutores fase neutro do circuito, sendo que o neutro não pode ser aterrado após o DR. Por quê? Senão ele não consegue fazer o cálculo do que entra de corrente elétrica na fase para retornar pelo neutro, porque ele pode haver uma fuga aí no aterramento e não ser identificado pelo DR, forçando assim o seu desligamento. Já os tipos de interruptor diferencial residual, um tipo de interruptor diferencial residual de alto, no máximo 30 mA, existe no mercado, é o tetrapolar, figura ao lado, existindo ainda o bipolar. Nota, interruptores DR devem ser utilizados nos circuitos em conjunto com dispositivos de sobrecorrente, disjuntor fusível, colocados antes do interruptor DR. Tem muita gente que, às vezes, não quer utilizar esse dispositivo porque ele tem um valor agregado mais alto, vamos dizer assim, em relação ao disjuntor, que poderia custar na faixa de 60, 70 reais, ele pode custar aí na faixa de 180 a 200. Porém, a proteção de um dispositivo desse aí no seu circuito ela é muito mais aguçada e maior, principalmente para proteger as pessoas em relação ao choque elétrico, segurança, né? Vista que tem algumas pessoas que se acidentam ou pode até vir a óbito em relação a choques elétricos na residência. Então, está aí uma grande importância nesse tipo de equipamento aí nos quadros de distribuição de uma residência. Porém, pessoal, tem que saber fazer um manejo muito bem dele nos circuitos,
porque você pode ter uma dificuldade de manutenção, caso você coloque aí, no meu ponto de vista, né? Na alimentação geral, você não vai saber qual é o circuito que está desarmando, então você pode sofrer muito com isso aí também. Tem que saber, tem que ter a sacada para fazer o uso desse tipo de dispositivo, tá? Os dispositivos vistos são empregados na proteção dos circuitos elétricos, mas o que vem a ser circuito elétrico? Circuito elétrico é o conjunto de equipamentos e fios ligados ao mesmo dispositivo de proteção, tá? Na elétrica residencial, encontramos dois tipos de circuito, o de distribuição e os circuitos terminais. O circuito de distribuição liga o quadro do medidor ao quadro de distribuição, né? Então, da rede pública de baixa tensão, vem para o ponto de derivação, ramal de ligação de duas fases e o neutro, ou seja, um sistema bifásico. Aí ele chega no medidor. Já estou no medidor aqui, ó, que é o ponto de entrega de energia. Por ramal de entrada da caixa de medição, origem da instalação. Daí vem o circuito de distribuição, duas fases, o neutro e a proteção, que vai para o quadro de distribuição. E nessa origem de instalação, nós vamos ter o dispositivo geral de comando de proteção, terminal de aterramento principal, condutor de aterramento, que geralmente é um aço de cobre, e o eletrodo de aterramento, que vai ficar fincado no solo. Okay? Os circuitos terminais partem do quadro de distribuição que alimentam diretamente lâmpadas, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Nota: em todos os exemplos a seguir, será admitido que a tensão entre fase e neutro é 127 e entre fases é 220. Consulte as tensões oferecidas em sua região. Então, diferencial residual geral, para ligar o quadro de distribuição, que vai ter o seu barramento, duas fases de proteção. O neutro, está aqui o barramento do neutro, o barramento de proteção, que é o aterramento. E vamos lá. Aí vem as fases. Fase neutra e proteção para essa lâmpada, fase neutra e proteção para a tomada, duas fases de proteção para o chuveiro, ou seja, o chuveiro é um sistema bifásico. Já essas tomadas aqui, ó, fase neutra e proteção, sistema monofásico. Nesse caso, monofásico também, essas tomadas, e esse outro, eu não sei o que é isso. Não sei que dispositivo é esse, não estou recordando agora. Duas fases ou proteção sistema bifásico, ok? Exemplo de circuitos terminais protegidos por disjuntores termomagnéticos, tá? Então, aqui está um interruptor, circuito de iluminação, fase neutra. Aqui embaixo, um circuito de iluminação externa, também fase neutra. Circuito de tomada de uso geral, fase neutra também, com proteção. Circuito de tomada de uso específico, fase neutra, com proteção. E aqui também o circuito de tomada de uso específico, ok? E, mais uma vez, aqui, como é que fica esse quadro de distribuição com a alimentação do bifásico, proteção e o neutro, distribuindo. Esse aqui é um trifásico, ó, tá vendo? Três fases, três barramentos distintos, alimentando os disjuntores. E aqui nós temos o proteção, que é o aterramento, e no circuito do lado de cá é o neutro. Olha o barramento do neutro aqui, indo para os circuitos, ok? A instalação elétrica de uma residência deve ser dividida em circuitos terminais, e isso facilita a manutenção e reduz a interferência. Vocês não têm ideia o quanto distribuir o circuito todo bonitinho facilita a manutenção numa hora que vinha dar um problema. E o cliente vai lhe ligar, e você tem que ter a resposta rápido, porque o cliente não quer passar a noite no escuro, ok? A divisão da instalação elétrica em circuitos terminais segue os critérios estabelecidos pela NBR 5410, apresentados em seguida. Então, pessoal, mais adiante, ele vai vir a falar aí também da simbologia, ok? E nós vamos deixar para um próximo encontro. Eu não vou tratar disso hoje ainda não, porque que o nosso tempo é curto, não vai dar. Em uma próxima aula nós vamos tratar sobre essa planta baixa, a simbologia do que estão representando aí, tá ok? Agradeço vocês a atenção, a ter esse encontro, e no futuro próximo nos encontraremos novamente, ok? Bons estudos a todos e bom descanso. Um abraço. Então, pessoal, já encerrei ali a gravação, ok? Encerrar aqui.